Quando pensamos em desenhos animados, é comum imaginar mundos coloridos onde heróis triunfam, vilões são derrotados e a moral da história é clara como a luz do dia. Mas existe um desenho onde a luz e a escuridão se confundem, onde o bem e o mal são mais nuances do que absolutos. É aí que surge Villanesco. Uma animação criada por Alan Ituriel, que virou febre entre os fãs da Cartoon Network. Porém, Villanesco não é só um desenho divertido, ele é também um espelho distorcido, onde nossas ideias sobre moralidade e identidade são colocadas em xeque. E não é só isso, ele talvez seja o maior, o verdadeiro vilão da Cartoon Network, e eu vou explicar o porquê. Mas antes, vale a pena falar um pouco sobre esse desenho como um todo, caso você não conheça. Tudo começou como um projeto quase despretensioso. Alan Ituriel, um animador mexicano, lançou em 2012 pequenos episódios no YouTube que mostravam sketches curtas de uma equipe de vilões. A proposta era bastante simples, e se os vilões fossem os protagonistas? Essa inversão de papéis logo chamou a atenção pela criatividade, estilo visual marcante e senso de humor sarcástico. E não demorou muito para o projeto ganhar corpo e chegar até a Cartoon Network América Latina, que apostou em transformar a websérie numa produção oficial, e assim, em 2017, nasceu o Villanesco que conhecemos hoje. O universo da série gira em torno da Black Hat Organization, uma empresa especializada em vender soluções malignas para vilões em apuros. E é isso mesmo que você ouviu. No mundo de Villanesco, ser do mal é uma profissão como qualquer outra, com reuniões, relatórios e consultorias. A organização é comandada pelo temível Black Hat, um ser que parece saído de um pesadelo gótico, com uma cartola afiada como a sua língua e uma impaciência enorme. Ele é a personificação da vilania clássica, como se todos os traços mais assustadores de cada vilão da cultura pop tivessem se fundido em um único ser. Mas Black Hat não trabalha sozinho. Ao seu lado, temos o Flug, um cientista brilhante, mas bem nervoso, que vive escondido sob um saco de papel. Flug representa aquele tipo de vilão que não nasceu mal. Ele é mais um produto das circunstâncias, alguém que tenta seguir o manual da maldade, mesmo que o coração muitas vezes diga outra coisa. Há também Demência, uma força caótica e imprevisível da equipe, com cabelos verdes e comportamento imperativo. Ela é apaixonada por Black Hat e vive flertando com o caos, sendo uma representação viva de que o mal também pode ser impulsivo, apaixonado e absurdamente divertido. Por fim, temos o 505, um urso azul criado em um laboratório para ser o mascote da empresa. Só que podemos ver que deu errado, até porque ele é fofo, carinhoso e muito inofensivo. Ele é basicamente tudo que um vilão não deveria ser, e talvez exatamente por isso ele seja o coração do desenho. A dinâmica entre esses personagens é um espetáculo à parte. Eles não só funcionam como arquétipos invertidos, como também mostram que até mesmo vilões têm as suas inseguranças, frustrações e momentos de ternura. A animação reforça isso com maestria. Os traços são expressivos, cheios de personalidade, com uma estética que mistura o grotesco e o cômico. É como se Tim Burton tivesse se encontrado com o Cartoon Network dos anos 2000. Cores vibrantes contrastam com sombras pesadas, movimentos exagerados se misturam com cortes rápidos, e cada frame parece construído para exaltar o estranho, o esquisito e, acima de tudo, o vilanesco. Os episódios de Villanesco geralmente são curtos, mas repletos de conteúdo. Com apenas alguns minutos, eles conseguem criar situações completas, com começo, meio e fim, que revelam muito sobre o mundo da série. Além disso, o universo expandido de Villanesco, com quadrinhos, animações promocionais e interações nas redes sociais, contribui para uma construção rica de lore, ampliando esse impacto do desenho muito além da televisão. A série também se conecta com outros desenhos do universo da Cartoon Network, como uma espécie de meta-homenagem à própria história do canal. É como se eles dissessem que sim, somos vilões, mas estamos no mesmo universo que os heróis que vocês adoram. Outro ponto interessante é como o Villanesco dialoga com a cultura pop de maneira extremamente consciente. Os episódios trazem referências a clichês de super-heróis, vilões de filmes clássicos e até memes de internet. Black Hat, por exemplo, é uma paródia e ao mesmo tempo uma homenagem aos vilões dos anos 30 e 40, como o Nosferatu e o Drácula de Bela Lugosi. Já o Flug remete aos cientistas malucos dos filmes e desenhos da década de 90. Dá pra dizer que há algo de nostálgico e ao mesmo tempo atual em tudo isso. O desenho se ancora numa estética retrô, enquanto comenta os problemas e contradições do presente. Essa camada cultural também se reflete na recepção do público. Villanesco tem uma base de fãs extremamente engajada, que produz fanarts, teorias, dublagens alternativas e até histórias paralelas. Muitos desses fãs enxergam nos personagens representações de dilemas muito reais, como ansiedade, insegurança, rejeição, busca por aceitação. Flug, por exemplo, é comumente interpretado como alguém que sofre de ansiedade social, enquanto Demência é vista como um símbolo de neurodivergência. O desenho, mesmo sem abordar essas questões de forma direta, oferece terreno fértil para interpretações profundas, mostrando que uma série animada pode sim tocar em temas complexos, ainda que com humor e exagero.
E voltando à questão da moralidade, Villanesco parece construir sua narrativa sobre uma grande ironia, o fato de que ao colocar os vilões no centro da história, ela revela a humanidade deles mais do que muitos desenhos revelam nos heróis. É como se estivesse nos dizendo se nós já paramos para tentar entender o porquê do vilão ter virado vilão. Muitas vezes, os planos malignos da equipe Black Hat são sabotados não por heróis, mas por falhas internas, inseguranças ou contradições emocionais. Isso quebra a expectativa clássica da narrativa do bem contra o mal e nos faz refletir: será que o mal é uma essência ou uma construção? A estrutura corporativa Black Hat Organization serve também como uma crítica à forma como o trabalho moderno esvazia os indivíduos. Plug é constantemente pressionado, apesar de ser brilhante. Ele tem ideias geniais, mas vive sob ameaça e estresse, o que o torna uma figura trágica. Demência, com toda sua imprevisibilidade, representa o elemento humano que o sistema tenta domar, mas não consegue. E 505 é uma forma de nos lembrar de que ainda existe empatia, mesmo em ambientes tóxicos. Até mesmo Black Hat, em sua frieza, é um retrato do chefe que só vê números, metas e resultados, não pessoas. Esse retrato da empresa do mal como um espelho das empresas reais é um dos pontos mais interessantes da animação. Ele transforma o que poderia ser apenas um cenário de fundo em um comentário social sutil e extremamente eficaz. Não é exagero dizer que Villanesco se aproxima nesse aspecto de obras como The Office ou até mesmo BoJack Horseman, que usam o humor para criticar estruturas que oprimem, mas claro, de forma mais infantil. Até porque, ao contrário dessas séries que eu citei, Villanesco é para um público mais infantil. Outro ponto interessante que vale a pena ressaltar é a construção do tempo e do espaço dentro da narrativa. O universo de Villanesco parece existir num eterno crepúsculo, onde nada é completamente claro, mas tudo é intensamente expressivo. Esse ambiente meio onírico reforça a sensação de que estamos lidando com arquétipos e não apenas personagens. É como um teatro da psique humana, onde cada figura representa um conflito interno ou uma parte reprimida de nós mesmos. E não é à toa que o desenho se tornou um espaço de identificação para públicos diversos, especialmente jovens e adultos que cresceram assistindo Cartoon Network. Ao contrário de produções mais infantis, Villanesco não subestima sua audiência. Ele provoca, desafia, estimula reflexões. E tudo isso sem perder o ritmo, o humor. Isso mostra que sim, que é possível criar entretenimento de qualidade, que seja ao mesmo tempo acessível e sofisticado. Villanesco nos ensina que a maldade muitas vezes é apenas um ponto de vista não contado, que o riso pode ser uma ferramenta de crítica e que por trás de cada vilão caricato há uma história esperando para ser compreendida. É um desenho que vira o jogo, inverte papéis e nos fala para olhar com mais atenção para aquilo que normalmente é descartado como errado ou ruim. E falando agora no porquê ele é o maior vilão da Cartoon Network, é porque existe uma teoria recorrente entre os fãs que vale muito a pena comentar. A ideia de que Black Hat seria o verdadeiro vilão do multiverso da Cartoon Network. Pode até parecer exagero, mas há muitos indícios, alguns sutis, outros escancarados, que alimentam essa teoria. Para começo de conversa, Black Hat é retratado como uma entidade antiga, praticamente imortal, com poderes que desafiam a lógica. Ele manipula o tempo, a realidade e até rompe a quarta parede. Em vários episódios e materiais promocionais, ele aparece analisando heróis e vilões de outras séries da Cartoon Network, como se estivesse acima daquelas narrativas. É como se fosse um observador, ou pior, um ser que interfere no equilíbrio de todos esses mundos. Em um dos especiais de Villanesco, vemos arquivos e gravações feitas por Flug sobre personagens de outros desenhos, como Ben 10, e isso sugere que a Black Hat Organization monitora e talvez até influencie eventos em diversos universos animados, e essa conexão levanta uma possibilidade interessante. E se Black Hat for de fato o elo oculto entre os diversos mundos da Cartoon Network? Não apenas um vilão, mas o arquivilão, aquele que se alimenta do caos em qualquer realidade. Esse tipo de construção coloca numa posição bem única, em que ele não precisa enfrentar diretamente os heróis para vencê-los. Ele oferece armas, planos e consultorias para outros vilões, ajudando-os a causar estragos em seus respectivos mundos. Ele é o vilão dos vilões, e isso de certa forma o torna mais perigoso que qualquer antagonista clássico que já vimos na TV. Essa ideia de que Black Hat seja o chefão final da Cartoon Network também conversa com o próprio meta-comentário da série, até porque Villanesco não apenas brinca com a lógica dos desenhos animados, mas também a desmonta. Ao colocar seu personagem central como um ser que conhece e manipula os clichês e fórmulas das outras animações, a animação sugere que Black Hat é quase um roteirista maluco, alguém que reescreve as regras conforme sua vontade. Claro, tudo isso ainda está no campo da especulação, mas é essa ambiguidade que faz Villanesco ser tão interessante. Ele
é ao mesmo tempo uma sátira, uma homenagem e uma ameaça dentro do próprio universo da Cartoon. E talvez seja justamente essa mistura que faz Black Hat ser visto por muitos como o maior vilão do canal, já que ele não quer derrotar apenas os heróis, ele quer dominar as narrativas, os gêneros, os clichês, ele quer ser o autor do caos. E no mundo onde tantos vilões seguem regras previsíveis, Black Hat se destaca como um imprevisível absoluto. Não é só malvado, ele é metalinguístico. Ele é o erro do sistema, o glitch da animação, o elo sombrio entre universos que até então pareciam separados. Talvez ele seja, no final das contas, o próprio reflexo sombrio da Cartoon Network, uma caricatura exagerada, mas assustadoramente perspicaz de tudo que a animação já foi e ainda pode vir a ser.